ele poderia fazer era para permitir que ele, durante 5 minutos, desabafasse um pouco do que ele está sentindo. Todos os anos, o Fórum Econômico de Davos estabelece uma lista, que eles estabelecem como se fossem os próximos 2 anos, temos essas 10 exigências ou papéis que o líder deve desenvolver. Há uma alternância entre a importância desses papéis e muitas pessoas acreditam que basta então pegar esses papéis, tolerância, empatia, capacidade de proatividade, raciocínio crítico, começar a ler cada um deles e a partir dessa leitura vão desenvolver essas habilidades e competências e vão agir desse modo. Mas a vida é mais complexa do que isso. Nada aqui querendo dizer que ler e adquirir conhecimento não seja importante. Mas, de fato, quando pensamos em habilidades e competências, não é alguma coisa que basta uma simples vontade, uma leitura, para que aquilo se consubstancie numa prática que seja viável para a vida. Além do que, muitas vezes o que se estabelece ali é algo que possa ser realidade, por exemplo, numa corporação, mas que não necessariamente seja realidade para uma outra corporação. Estamos tratando aqui, então, de quais são as minhas habilidades emocionais para desenvolver novas habilidades. Qual é a minha disposição emocional como pessoa a olhar para mim, fazer um senso de juízo crítico, uma autocrítica sincera, apurada, significativa e reconhecer que, não obstante os sucessos que eu tenho alcançado, não significa dizer que o meu projeto está acabado. Porque a grande dificuldade de muitos líderes é exatamente porque conquistam muitas coisas, alcançam certos patamares sociais significativos e muitas vezes aquilo gera uma autoconfirmação narcísica para o ego de eu sou muito capaz, eu sou muito competente, ninguém faz melhor do que eu, que começa a enrijecer aquilo que foi essencial no começo. Que era exatamente a ideia de que eu preciso fazer algo diferente, eu preciso mostrar para o que eu vim. Aquele movimento inicial de alguém que estava pronto, disposto a aprender com o processo, a construir novas etapas, a cair e levantar, depois se enrijece. Cria-se uma sensação de que está tudo acabado e o novo não vem, e a capacidade fundamental nos tempos nos quais nós nos encontramos se torna ameaçada, a capacidade de inovar. Porque estamos diante de uma sociedade que o caráter de inovação ganha cada vez mais uma velocidade intensa. Se nós vivíamos no que Bauman vai chamar de um mundo líquido, ou como o exército americano criando o acrônimo mundo VUCA, vulnerável, ambíguo, incerto, complexo, se isso já era uma realidade, se tecnologias conjugadas de disrupturas constantes estão acontecendo pela primeira vez na história, na área da nanotecnologia, da biotecnologia, machine learning, ao mesmo tempo a gente tem visto manipulação de dados, que tem gerado toda essa discussão sobre celeumas de redes sociais e manipulações políticas no mundo inteiro. Se tudo está acontecendo ao mesmo tempo agora, achar que você está pronto, que está acabado, seria o maior risco que alguém pode ocorrer, o que uma corporação pode cometer como erro, talvez fatal, para a sua sobrevivência. Significa dizer que a maior competência que a gente tem que desenvolver para liderar a nossa própria vida e qualquer outra instituição ou grupo que a gente queira desenvolver é olhar para a gente e perceber as nossas fragilidades e as nossas vulnerabilidades. É incrível notar que, do ponto de vista clínico, psicológico, e aí, claro, vai falar aqui um psicólogo, e é óbvio que a lente pela qual eu enxergo a história humana, eu enxergo o agir do ser humano, é perceber que os indivíduos que não se enxergam em suas fragilidades são os que correm mais riscos. Correm mais riscos porque, ao não perceber essas fragilidades, se colocam em testes onde não vão passar. Os indivíduos que têm consciência dessas fragilidades, que são completamente humanas, conseguem, exatamente por essa observação constante, não colocar-se em riscos desnecessários. Mas aí vai uma questão. Primeiro, é difícil para um líder perceber ou admitir fragilidade. Porque ele é cobrado dele ou dela que tenha sempre a resposta, que transmita sempre a segurança. E, obviamente, que quando começou a pandemia, não somente as pessoas que estavam sob seu comando, mas você também tinha medos e ainda os tem, de pegar o vírus, de contaminar alguém que você ama, de perder alguém que você ama, ou de lidar com um evento desse que já tem ocorrido. A fragilidade humana é uma característica que negar nos torna ainda muito, mas muito mais frágeis. Obviamente, quando a gente pensa em olhar para esse lado, a gente pensa em observar a dinâmica psíquica do indivíduo de uma forma muito mais global. Existe um profundo risco que as pessoas correm ao tentar mostrar para o mundo, mas sobretudo para ela mesma, porque vai lá que a gente possa meio que criar um personagem,
para fora, como Jung vai chamar de a persona que nós criamos, mas pelo menos ter consciência do que ele vai chamar de um outro aspecto que é, em algumas vezes, opositor a essa personagem que a gente cria para o mundo, que é a sombra, ou seja, características emocionais que possuímos, que não são, digamos, interessantes para mostrar para o mundo reprova, mas pelo menos que nós tenhamos consciência. Quando nós nos confundimos com um personagem que nós vendemos para fora, nós vamos desenvolver uma inabilidade e uma impotência emocional que vamos chamar na psicanálise de unilateralidade do ego, uma tendência de manifestar apenas aspectos da sua potência e esquecer os outros aspectos que também são uma cota de energia que, bem direcionada, com consciência, se torna um ativo na transformação da sua própria vida. Ou seja, lembrando o que diziam os chineses no passado, se você quer dominar o Estado, se você quer liderar o Estado, uma corporação, comece pelo seu quarto, por sua casa. Vamos colocar aqui o quarto, a casa, não necessariamente um ambiente físico, onde nos movimentamos na família, mas vamos imaginar a nossa casa interna, esse ambiente interior, que nós chamamos de um lugar que muitos optam por fazer uma reforma e dão a esse nome de reforma íntima. Reforma íntima, para muitas pessoas, é olhar para si e encontrar aspectos de si mesmo que necessitam passar por transformações. Acontece que não é agradável para alguém que ocupa um espaço de liderança e de potência enxergar em si, ou deixar que os outros enxerguem, inabilidade. E isso é o grande risco, porque ao fazer isso, você não toma consciência daquilo que em você ainda precisa ser transformado. De forma que as pessoas querem sempre reagir como uma resposta pronta, e isso torna elas incapazes de se manifestarem na habilidade fundamental, que é uma resiliência, uma capacidade de se adaptar às novas realidades. Imagine você, quando você tem essa vontade de mostrar sempre potência, como você pode passar por situações que beiram o ridículo, ou então criar uma espécie de antagonismo no ambiente no qual você vive. Quando eu dava aula na universidade, tinha uma colega de departamento que era uma pessoa que tinha 2 pós-doutorados na área de linguística. E ela fazia correções das teses, monografias, dissertações e artigos científicos a serem publicados pelos professores, pelos alunos. E ela tinha um meio que prazer sórdido de, no processo, humilhar as pessoas quando ia fazer as correções. Acreditava ela que aquilo era uma forma de demonstrar liderança, mostrar seu poder, o seu lugar de potência diante das pessoas que, na visão dela, fragilmente mostravam suas inabilidades na língua portuguesa. E era comum alguns colegas meus tomarem, por exemplo, remédio assim, para nervos mesmo, para poder ter contato com ela. Ficavam tão irritados, tinham tanta vontade, às vezes, de pular no pescoço, que tomavam algum calmante para poder ter contato com essa pessoa. É daquela pessoa que na corporação ou numa instituição qualquer, quando chega, as pessoas fazem, meu Deus, olha quem está chegando. É uma pessoa que drena a energia das pessoas. Poderíamos chamar de uma urucubaca psicológica. Uma pessoa que quando você vê, você pensa, meu Deus, eu não acredito quem está chegando. Essas pessoas, elas são extremamente irritantes. Eu lembro que quando eu comecei a lidar com elas profundamente, um dia cheguei a uma conclusão que me acalmou. Quando um amigo meu perguntou, como é que tu consegue conviver com o fulano ou fulana? Eu disse, porque eu já desejei tudo de ruim para essa pessoa e cheguei a uma conclusão. Eu disse, qual? Que nada do que eu desejo de pior para ela é pior do que ela escolher ser quem ela é. Então eu desisti, ela é muito capaz de ferrar com a própria vida. E um dia eu fui fazer uma correção de dissertação de um aluno e ela chegou para mim com aquele olhar que era muito clássico e naquele dia eu não estava bem. E sabe, no dia que você não está bem, aquela coisa não vai ser bem digerida. E eu disse assim, hoje não vai dar certo, porque ela vai vir com aquele mesmo sistema cínico dela, e hoje eu não estou bem, eu acho que hoje... Ela começou a fazer aquelas risadas irônicas. E começou em algum momento a dizer para mim, eu me pergunto, professor Rossandro, como é que alguém que se diz professor universitário comete um erro tão grotesco aqui na página 237, no parágrafo 2, de conjugação verbal? Como é que se aplica essa palavra que nesse contexto não tem a relevância que o senhor queria dar junto com o aluno? Só que naquele dia eu não estava bem. Eu olhei para ela e perguntei, professora, a senhora sabe quem foi Amenófis VII? Ela olhou para mim, meio surpresa, e disse assim, Amenófis VII? Ela, por associação, e eu fiz de propósito Amenófis, foi um rei do Egito. Eu disse, professora, incrível, né? Eu me pergunto como alguém com 2 pós-doutorados em linguística não sabe que no Egito não tinha rei, só tinha faraó. E mais, que Amenófis VII nunca existiu porque eu acabei de inventar. Ela, por que você fez isso?
para a senhora sentir um pouquinho do sabor do que é chegar aqui, cada professor e cada aluno, e a senhora humilhar com o seu conhecimento, que é só nessa área, porque existe todo um vasto conhecimento que a senhora não tem. Talvez não tenha entendido, e claro que Pondé vai falar muito melhor do que isso, do que eu, o só sei que nada sei atribuído a Sócrates. Ou seja, a consciência da vulnerabilidade que torna você potente de aprender e conhecer cada vez mais. Obviamente, quando você é alguém que se enrijece nas suas conquistas, na sua corporação, na sua empresa, na sua indústria e acha que agora, porque conseguiu, é capaz de olhar para todos os que não alcançaram como alguém que deve ser olhado com desdém, com um certo desprezo, com um olharzinho de ironia, você está mostrando muito mais as fragilidades que você esconde com arrogância do que necessariamente aquilo que todo mundo tem, uma profunda vulnerabilidade. E óbvio, quando a gente fala de lidar com vulnerabilidades, não significa chamar as pessoas que com você trabalham para abrir um debate em terapia de grupo, e você contar a sua história, contar o que aconteceu na sua vida. Não se trata disso. Não se trata de uma conversa de comadres num cafezinho. Se trata de fato de mostrar, eu preciso que vocês me ajudem a construir uma resposta. Porque o que a gente mais percebe a preço de hoje, nesse momento que a gente está vivendo, é que tem uma palavra significativamente impactante que dá conta de uma necessidade muito presente nos dias de hoje, que é o acolhimento. Tem gente que fica pensando o que eu vou fazer quando as pessoas voltarem para a empresa. Quando, na verdade, um líder capaz não precisa esperar um novo normal para já agir e fazer a diferença na vida das pessoas. É desde já. Mesmo numa reunião de Zoom, mesmo durante um contato virtual, que você pode demonstrar acolhimento, capacidade de escutar e também falar. Tem acontecido com professores junto com alunos, quando eles começam a perceber que alunos fecham a tela do aplicativo ou do Zoom para não ver aula, não necessariamente porque estão dormindo, mas porque tem vergonha, fecham o microfone porque tem vergonha de uma briga que está no fundo da casa com os pais brigando porque tem uma outra criança aprendendo. Na verdade, as pessoas estão explicitando certas fragilidades que tornam a gente muito mais capaz de, uma vez que isso fica explicitado, uma vez que está colocado, digamos assim, à nossa disposição, nós possamos trabalhar esse conteúdo, visualizar essas possibilidades e agir sobre elas. Acolhimento, é preciso entender que ela só é possível ser, o acolhimento só é possível ser feito quando aquele indivíduo ele foi capaz de acolher a si mesmo. Mas muitas vezes o que nós chamamos de o self-made man, o homem que se faz a si mesmo, ou a mulher que se faz a si mesma e que constrói uma trajetória, desenvolve uma falsa crença de potência e acha que nesse processo muitas vezes criou uma armadura para vencer. Nesse dia que eu falei isso para a professora, colega de departamento, ele olhou para mim e disse assim, por que você fez isso? Eu disse para a senhora sentir na pele. E eu fiz uma pergunta, a senhora é feliz? E ela disse, por que você está perguntando isso? Porque assim, ninguém tem dúvida da sua competência acadêmica. Por isso que a senhora inclusive está aqui ainda, voltou, foi chamada da aposentadoria por uma competência inequívoca. Mas a senhora sabe que ninguém lhe suporta aqui. Ela olhou assim, espantada para mim. A senhora percebe que quando a senhora chega na sala dos professores, muitas pessoas levantam da mesa onde você senta, saem de perto do cafezinho quando a senhora chega, porque há uma evitação na sua convivência. E a senhora é feliz? E ela ficou com os olhos marejados. Eu confesso a vocês que naquele momento eu estava dividido entre uma certa satisfação da vingança de alguém que tinha sido, como muitos outros colegas, humilhado a cada correção de tese, de dissertação e monografias, mas ao mesmo tempo começou a vir o meu lado, porque eu também atendia no consultório, o meu lado terapêutico, preocupado com o desdobramento que eu tinha provocado nela. E eu perguntei assim, senhora, pelos meus cálculos, tem próximo de 80 anos, nasceu ali no início do século, no século XX, ali anos 30, 40, mulher, foi no interior do Nordeste, sim. Família numerosa, irmãos homens, sim. Então a senhora enfrentou muito machismo, uma invisibilidade no papel do feminino, e em algum momento na sua infância, eu não sei qual foi, a senhora deve ter se olhado qual Scarlett O'Hara no espelho e dito, nunca mais passarei por isso. E criou uma trajetória, uma meta para ser alcançada, e essa meta foi alcançada. E acontece com muitos líderes. E às vezes acontece à custa do desenvolvimento das emoções. É uma estratégia de sobrevivência do ego, e a senhora deve ter criado uma certa armadura, que eu identifico em muitas pessoas que vencem em aspectos fundamentais da vida. E chega no final, depois de vencido a batalha, depois de conseguido traçar uma meta e chegar,
está lá e não consegue comemorar a vitória porque continua com a armadura como se estivesse nos primeiros dias do combate. E nossos colegas de departamento podem ser olhados pela senhora como se fossem talvez os inimigos da infância, essa redição, porque Freud vai chamar de todas as relações sendo relações transferenciais, como sendo essas experiências primitivas que nós temos na família, com os irmãos, com os pais, criando modelos mentais, protótipos psicológicos que nós reproduzimos consciente, mas sobretudo inconscientemente nas outras relações, mas não somente com os outros, também conosco mesmo. Numa dificuldade às vezes de mergulhar intimamente e perceber a necessidade de transformação, característica essencial para um papel de quem quer continuar protagonista num tempo de mudanças absurdamente constantes e que ganham, obviamente, diante de momentos de inflexão como o que nós estamos vivendo durante a pandemia, como muitos dizem, definindo o início de um novo século. Obviamente que isso ganha uma velocidade que exige uma capacidade de suportar essa transformação com muito mais ênfase. Diante do fato de que a gente percebe, e aí é uma grande discussão que o Yuval Noah Harari faz em sua obra, que nós estamos numa mudança tão constante que provavelmente muito de nós terá que se redefinir profissionalmente durante uma vida 2, 3, 4 vezes, e que cada vez mais habilidades do que formação acadêmica começam a ganhar visibilidade no mercado, as pessoas começam a perceber que a necessidade de ser flexível é uma habilidade profunda. Muitas vezes essa flexibilidade indica também a construção de habilidades naqueles que fazem parte do seu núcleo de construção dos que a gente chamaria de herdeiros ou sucessores, conforme se dá essa formação dos filhos na relação com os pais. Eu dei muito tempo aula no curso de administração e para mim foi inicialmente estranho, porque vindo do curso da área de Humanas e Psicologia, quando me pediram para também ministrar aula no curso de administração, inicialmente, eu fui como alguém formado na área de humanas, imaginando que o curso de administração era um curso de exploradores das pessoas. E vi que era uma ciência, com suas construções, seus paradigmas e possibilidades, que poderiam ser, como qualquer um, usada para beneficiar as pessoas ou apenas algumas pessoas. Mas foi muito rico para mim entender no curso processos e perceber, junto com muitos alunos que eram filhos de empresários, a dificuldade que eles tinham de se relacionar com os pais, exatamente porque havia uma certa cota narcísica desse ou dessa que conquistou uma empresa e que até para os filhos tinha dificuldade de ceder poder para um processo de amplificação do empoderamento das pessoas que cercavam. Mas eu me lembro particularmente de um caso que também havia, comumente, um certo desrespeito dos filhos em relação a observar e a contemplar esses pais que também tinham tido alguma conquista, embora não pudesse se fixar nela. Lembro que uma vez eu estava no aeroporto de Congonhas, quando encontrei um ex-aluno. Já com 35 anos, ele olhou para mim, nos encontramos e eu perguntei, como você está? Lembro-me que ele se queixava muito da relação com o pai, um grande empresário. E perguntei, como é que você está? Como está seu pai? Como é que está a sua relação com ele? E ele saiu com uma pérola que era muito comum nos meus alunos, que os pais eram empresários, porque eu percebia neles que eles tinham vontade de trabalhar com qualquer pessoa, até com os satanás, menos com os pais. E eu perguntei, como está a relação com seu pai? Ele me saiu com uma pérola dizendo, meu pai, professor, como o senhor lembra, que ele contava, continua sendo aquele completo idiota. E eu olhando passivamente para aquela fala, por quê? Porque o senhor sabe das minhas habilidades. Eu passei numa universidade pública, não foi numa unisquina da vida. Eu fiz FGV, eu fiz Dom Cabral, eu fiz Harvard, eu fiz MIT, e meu pai não percebe minha grandeza e não deixa eu participar da gestão da organização. E eu perguntei assim para ele, quantos anos você tem hoje? Ele disse 35 anos. Já casou, tem filhos? Não. Tem alguma empresa? Você construiu alguma coisa? Não, estou estudando ainda. Seu pai, quando tinha 35 anos, dá uma congelada na tua vida e vamos para o teu pai com 35 anos. Ele era casado? Era, sim. Tinha filhos? Tinha. Já tinha uma empresa? Sim. Ele herdou essa empresa? Não, ele construiu do zero. Já era uma empresa grande já, ele já era um homem rico aos 35 anos de idade. Então o que você está me dizendo é o seguinte, preste atenção, você está me dizendo que o seu pai, que eu me lembro que você me contou, não tinha terminado nem o ensino médio, com 35 anos já era casado, pai de família, do nada tinha construído uma empresa e já era um homem rico, não é isso? É. E você hoje com MIT, com Harvard, com tudo isso, com 35 anos, nem família tem, não tem nem empresa
e seu pai é que é o completo idiota. É isso que você está tentando me convencer? Que ele é que é o idiota. Alguém que do nada fez muita coisa e você, com toda a estrutura que ele te ofereceu, ainda não tem nenhuma banca de jornal para dizer que é sua e que você construiu. Porque, às vezes, no outro lado da ponta, existe também uma inflexibilidade de reconhecer. Claro, você não tem que ficar cultuando a pessoa o tempo inteiro e aplaudindo, fazendo como quando um filho ou desobedece o pai, ou alguma coisa do tipo, aí quando o pai começa a, por que na minha época? Eu lembro que um paciente meu chegou e fez. Aí toda vez que eu faço alguma coisa errada, meu pai começa a contar a saga do sertanejo sofredor, que eu não aguento mais. Não significa cultuar essa personalidade, mas reconhecer. Mas também essa personalidade que conquistou esse lugar, essa líder ou esse líder, também não é ficar preso nesse lugar dessa conquista como se fosse apenas agora uma memória a ser recordada. Como se nós não pudéssemos fazer novas conquistas, como se nós não pudéssemos nos reinventar. Então, acolher é uma característica central na personalidade de qualquer pessoa que queira se dispor à posição de liderança. Mas é difícil acolher quando você nunca nem a si mesmo acolheu. Certa feita eu fui fazer uma palestra para um grande empresário de São Paulo e saímos para jantar. E ele estava num momento de crescimento profissional muito gigantesco, ganhando milhões e milhões por mês. E ele tinha decidido parar e entregar parte da empresa para gestores e desacelerar o processo. Algo que tem acontecido com muitos de nós, que inclusive está tendo a oportunidade de se repensar sobre o que é prioridade ou não. Mas é muito particular essa escolha pessoal. Mas aí eu fiz uma pergunta para ele. Qual foi o momento central que fez com que você, assim ainda não, já 40 e poucos anos, mas ainda não uma pessoa com idade avançada, tenha decidido diminuir o ritmo de sua entrega profissional, desses seus ganhos teus que você tem tido? Ele me disse, Rossandro, eu comecei a ir para velórios de amigos muito ricos, que morriam de AVC, de ataque cardíaco. Então eu tive uma ideia. A minha ideia foi que eu queria viver rico e não morrer rico. Viver rico. E eu percebi que para isso eu tinha que não fazer a mesma coisa que eu fazia. Não somente aquilo que me levou aonde eu estava, porque eu comecei apenas a mudar. Sabe aquelas experiências que você coloca um ratinho, um hamster numa rodazinha para poder ele fazer uma certa atividade, para você fazer medição de comportamento do rato, condicionamento? E tem pessoas que estão numa rodinha de latão e tem pessoas que estão numa rodinha de diamante, mas está todo mundo numa certa rodinha. E eu desisti de ficar nessa rodinha e quis viver novas experiências, construir novas habilidades, perceber novas potências. E o mais interessante nesse processo, obviamente, é quando você vai desenvolver a habilidade de aprender de novo. Sim, aprender de novo. Exige uma coisa que é uma outra habilidade conjugada, que é a humildade. É difícil se aprender de novo quando você não tem uma certa humildade. E eu lembro que uma vez eu fui fazer um curso de francês com adolescentes. Eu não sei se vocês já fizeram um curso de língua com adolescentes e crianças. Quando você não domina a língua e vai para um curso que tem adolescentes e crianças, você se sente completamente humilhado. Na verdade, eu fui fazer esse curso não para dominar a língua francesa, mas porque eu queria fazer uma viagem, queria conversar algumas coisas, dialogar um pouco com as pessoas com as quais eu ia interagir durante as palestras. E aí, cheguei na sala de aula e a professora perguntou, você gosta de tomar banho? E eu até achei estranha a pergunta, fiquei pensando se eu não estava cheiroso, porque é importante você, por exemplo, se você disse que gosta de pegar um carro e sair viajando pelos países, que na França você aprenda a reservar um quarto que você peça que no banheiro tenha chuveiro. Eu disse, mas qual é o banheiro que não tem chuveiro? Eu disse, na França tem banheiros que não tem chuveiro. Então você tem que pedir um banheiro com chuveiro. Aí eu, beleza. E ela pediu para que eu repetisse depois dela. E eu repeti depois dela assim, Je voudrais un bain avec douche. Seria como se eu tivesse dito ao menos uma coisa do tipo, The book is on the table. Do meu lado tinha 2 pré-adolescentes de 12, 13, 14 anos. Ela pediu para João e Pedro, vamos lá, pronunciar, e João e Pedro fez. Je voudrais un bain avec douche. Rossandro, je voudrais un bain avec douche. João, je voudrais un bain avec douche. Esse movimento é um movimento que comumente provoca uma ferida narcísica. Você está lá, professor universitário, faz palestras, escreve livros e tem 2 adolescentes dando um baile na pronúncia do francês.
Se você se deixa dominar por esse sentimento, você simplesmente ou fica pensando em se vingar no intervalo dos guris, ou você simplesmente tranca a matrícula e volta para casa porque você não quer suportar o processo que exige humildade. Ou você faz um movimento contrário, troca o sentimento de escassez, aquele sentimento de localizar sua falta, por um sentimento de abundância, de localizar as possibilidades. Ou você olha o quanto você não fala bem francês, ou você olha para essa sala de aula e percebe que não somente a professora, mas os outros 2 alunos vão ajudar a melhorar a sua pronúncia da língua. É uma escolha que a gente faz em várias circunstâncias. Quando nós nos sentimos ameaçados pelo conhecimento de alguém, ou nós usufruímos do conhecimento de alguém. Nos sentimos diminuídos pelo conhecimento que o outro construiu, ou agradecemos a oportunidade que, através do construto do conhecimento dessa outra pessoa, ela nos permite, durante uma fala, uma palestra, uma aula, uma conversa informal, sorver um pouco desse esforço que foi dessa pessoa. Não algo que demonstra para mim o quanto eu sou incapaz, mas que me acrescenta no contato, me desenvolve como pessoa. É preciso, então, para esse mundo de protagonismo que tem mudanças constantes, uma transparência que cada vez fica mais evidente, onde a palavra compliance começa como modismo, mas começa a ser uma realidade, para que empresas possam ter capitais abertos em bolsa, para que empresários possam ser aceitos em certos ciclos, para que certos negócios ou certos investimentos ocorram. Essa transparência vai fazer com que o externo seja muito mais vigilante sobre o papel do líder, que vai precisar, então, estar muito mais disponível nesse processo de viver uma relação mais humilde com o conhecimento. Adquirir a capacidade de perceber que estamos sempre prontos a aprender. Mas o que mais chama a atenção quando você não tem essa capacidade de perceber o aprendizado que se tem, é que você aprende não somente com as pessoas que têm algum conhecimento que você reputa como um conhecimento maior que o seu em alguma área, mas é o reconhecimento da potência que todos têm. Talvez as pessoas não saibam, mas talvez seja um segredo para muitas pessoas, é que todo mundo tem cérebro. E conseguem pensar, e conseguem fazer alguma entrega. Numa dessas muitas histórias narradas nos livros que tratam, por exemplo, de gestão, lembro numa que um dos maiores líderes da General Electric, Jack Welch, quando lançou o seu livro, Paixão por Vencer, e abriu a primeira universidade corporativa em Nova York, primeira universidade que tinha como objetivo ampliar conhecimento da formação do próprio grupo técnico de uma corporação, abriu e convidou pessoas da empresa para opinar sobre a organização. E ele narra que um homem de mais ou menos 60 anos, depois que ouviu, nós queremos ouvir vocês, nós queremos ouvir qual contribuição que vocês têm para a corporação, o que vocês querem trazer como sugestões de aprimoramento dos nossos processos. Ele disse assim: Dr. Jack, que dia estranho e ao mesmo tempo comovente esse. Ele disse: por que o senhor está dizendo isso? Porque eu trabalho aqui desde os 22 anos. Eu estou aqui há 38 anos na General Electric. Acredite o senhor que eu sempre tive um cérebro à disposição da empresa para dar ideias. Mas até hoje vocês me pagaram tão somente para usar minhas mãos. Que bom que agora querem me escutar. Óbvio. O fato de que as pessoas dizem tem que escutar o funcionário, tem que ter humildade, tem que ter resiliência, tem que ter capacidade de adaptação, tem que ter acolhimento, como eu estava falando no início, não é o que você vai ler no manual, aprender e desenvolver. Não adianta se você apenas pensa que é mais um modismo, que é apenas mais uma coisa que se inventou para se vender livro ou palestra, que você acha que é somente isso. Se você não acredita nesse processo, a coisa não flui. Quando nós pegamos esse exemplo em escolas que compram método de desenvolvimento socioemocional dos alunos, uma vez que a escola percebeu que não adianta mais estar contra a família que tem não cumprido o seu papel e terceirizado, inclusive, parte inteira da educação moral dos filhos para a escola, e começam então a tentar ajudar os pais com método socioemocional, com a proposta da nova BNCC, com as experiências na Finlândia, escolas que mostram a necessidade de uma interação mais emotiva com os alunos e construção das habilidades não somente cognitivas, mas afetivas. Não adianta a escola comprar esse método se, por exemplo, o professor não acredita que aquele funciona, ou é só mais uma coisa a ser entregue a ele como conteúdo, ou se o professor acredita, faz com o aluno, mas o diretor apenas imagina.
que aquele é mais um produto para vender para a família, para lucrar em cima. Se a cadeia inteira envolvida, família, alunos, professores e os dirigentes da escola não perceberem que aquilo realmente é impactante e pode provocar mudanças, é só mais um modismo de fato. E por isso que talvez muitas pessoas fiquem desacreditando dessa lista de Davos, que fica variando, igual a lista da Forbes de quem é mais rico, conforme a variação do dólar um ano após o outro. Essa construção de habilidades tem que ser encarada como algo que primeiro, sobretudo e acima de tudo, tem que beneficiar a própria pessoa que vai experimentar. O grande drama, e eu percebia isso muito no consultório sobre autoconhecimento, desenvolver essa habilidade de uma observação acurada, que nem sempre é necessário um terapeuta para que ocorra, embora óbvio que pode ajudar bastante, é que nesse processo de se descobrir, a gente entra em contato com aspectos da personalidade que a gente não gostava. E os movimentos iniciais daquilo que a gente chama de os mecanismos mais infantis do ego, mecanismos iniciais de um ego que tenta se proteger, que é projeção, jogar no outro uma coisa que é sua, ou negação, não aceitar como sendo seu, mostravam uma profunda incapacidade de enfrentar, encontrar e mergulhar naquilo que Jung nomeia de forma mais simbólica, mais metafórica, como sombra da personalidade. Muitas pessoas, quando ainda assim ousavam fazer esse mergulho, esse processo, entravam num segundo circuito perigoso, que era identificar e colocar como falha moral e de caráter, e não apenas como construção das possibilidades emocionais, ou seja, etapas a serem desenvolvidas e vencidas. Nesse processo, o indivíduo olhava para tudo isso e imaginava o processo inteiro em que eu olhava para isso, identificava esses padrões, e quando eu percebia que era algo ruim, eu olhava como pecado, como punição, e entrava num processo trocando a projeção no outro e a negação de que não estava em mim, trocando por uma outra coisa tão malfazeja quanto essas duas, que era culpa destrutiva. Como? Eu sou assim? Como? Eu invejo? Lembro que uma vez um colega de consultório me chamou numa sexta-feira à tarde para sairmos, mais ou menos 5h30 da tarde. Eu estava mais ou menos há 2, 3 anos de consultório, ele me saiu para a gente olhar. Eu tenho uma surpresa para te mostrar. E quando a gente saiu, gente, era um carro que ele tinha comprado, que era o carro dos meus sonhos. Era 5h30 da tarde. E ele começou a mostrar tudo que o carro tinha, todos os apetrechos, as tecnologias, e aquilo foi me tomando de uma raiva imensa, porque eu estava tomado de inveja e de ódio. Pior não é isso, pior é você ainda ter que ficar dizendo para o indivíduo: Deus te abençoe, você merece, que coisa boa. Desejando intimamente o contrário, que ele morra carbonizado, numa virada, que o carro exploda, porque o carro tinha que ser meu. Chego em casa à noite transtornado, vou para sites de financiamento bancário, louco para ver se eu conseguia comprar um carro, não dava financeiramente para fazer isso. Fiquei até domingo à tarde sequestrado, quando finalmente olhei para mim e disse: não preciso comprar o carro. E minha esposa, que tinha olhado o movimento desde a sexta-feira, disse bem claro para mim: isso é um movimento seu, se vire com isso, não projete nada em mim. Quando percebeu que eu estava calmo, perguntou: por que você está calmo? Não, eu não vou mais trocar o carro. Ai, que bom, você voltou a si, percebeu que não tem necessidade disso. Não, mas não é por isso que eu estou bem. Eu estou bem porque eu descobri uma coisa em mim que eu não sabia. Eu desconfiava, mas não tinha tantas convicções como eu tive agora. O que é? Eu descobri que eu sou muito invejoso. Ela: calma, me explica. Você está me dizendo que você está bem porque descobriu que era muito invejoso? Isso é porque eu achava assim que eu era invejosinho. Eu achava que eu era muito invejoso. E por que você está bem com isso? É porque a partir do momento que eu percebo que eu sou uma pessoa invejosa, eu não projeto isso no outro. Eu não vejo mais isso no outro. A partir de agora, descobrindo que isso é meu, que também tenho isso, eu posso fazer alguma coisa. Enquanto eu não tomo consciência de aspectos da minha personalidade que eu estou colocando como somente o outro tendo, eu jamais me transformo. Isso quer dizer o seguinte, que precisamos liderar a própria potência emocional a partir de um reconhecimento de nós mesmos. Essa autogestão das emoções é algo fundamental. Claro, talvez tenha ficado meio chato falar disso, porque você chega numa livraria e só tem livro de autoajuda com receita de 10 passos para se tornar uma pessoa feliz, 10 passos para se tornar uma pessoa potente, como se fosse uma receita simples de bolo. E é muito complexo, porque as pessoas são muito idiosincráticas, muito particulares, têm uma história muito incomum, e somente, como diz Caetano Veloso, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é.
E é essa construção, primeiro interna, que vai fazer com que finalmente você construa a sua habilidade de, depois de ter essa armadura que lhe fez chegar onde chegou, dizer que não precisa mais dela, porque aquela guerra acabou e começa uma nova batalha, uma batalha interna. É quando você não quer mais convencer o mundo, você não quer mais mostrar para o mundo, mas mostrar para você. É quando você finalmente quer construir uma liderança interna. É ter a consciência de que cada dia você se torna uma pessoa muito mais autorregulada e autoapoiada do que preocupada em mostrar isso externamente. Do que preocupada em mostrar metas e atingir patamares que os outros vão dizer que legal. É quando você começa, de fato, a ser um líder. E óbvio, chegando nesse ponto, você olha com muito mais naturalidade para o processo também de liderar pessoas e empresas, porque você vê em todos alguém com tanto potencial quanto você. Talvez, obviamente, sem as condições que você teve para chegar onde você chegou, talvez sem o fôlego que você teve, mas que dando-se as oportunidades corretas, acabando com o simplista e equivocado discurso de meritocracia, percebendo as muitas diferenças que separam as pessoas, tornando para muitas quase que inviável chegar lá, você se torna alguém que tem a vontade de, sendo líder de si mesmo, ajudar as pessoas a encontrar esse potencial dentro delas também. Obrigado pela atenção e voltamos daqui a pouco com o debate. Agradecemos a palestra do Rossandro Klinger e informamos mais uma vez, ao final de todas as palestras, teremos um momento para as perguntas que podem ser enviadas aos palestrantes.